Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao meu canal aí, Fé na Roça. Hoje com a presença ilustre aqui do professor Carlos Bezerra, professor já conhecido aí na internet pelo seu estudo sobre a questão de Fátima, né? Mas antes de chamar ele, eu queria mostrar para vocês aqui, ó, escapulário verde do ateliê Lírio em Flor. Quem quiser adquirir o escapulário verde do ateliê, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês. E mais uma vez aqui, velas Subiaco, 100% cera de abelha. Entra lá no site da Subiaco e adquira suas velas, tá? Então, pessoal, aqui está o professor Carlos Bezerra, né? Professor Carlos Bezerra, professor de História da Rede Pública, né, Sim, professor? Sim. A maior autoridade em Fátima, posso dizer isso, professor? A maior autoridade em Fátima no Brasil hoje em dia? Talvez, nesse momento, dessas pesquisas envolvendo a irmã Lúcia, né? Talvez sim, talvez tenha O razão. maior estudioso. Não tem outra pessoa fazendo o trabalho que o senhor faz no Brasil. Nesse âmbito, não tem. Não tem. Perfeito. Tem sempre mais do mesmo. Né? Mas algo novo, nesse sentido, não tem. Nesse momento, não. Tá certo, professor. Professor, o senhor conheceu a tradição católica através do estudo, né? Sim. Eu sou professor de História já há 20 anos, né, de experiência na rede pública. Então, comecei já há algum tempo, né? Mas, como professor de História, sempre segui a historiografia corrente, né? Ou seja, aquela versão oficial da história, sempre anticatólica. Eu sou católico, mas até um certo momento da minha vida não era um católico praticante. Era um católico, como se diz, né, de IBGE. Agora, houve de fato um momento na minha vida de inflexão, onde eu comecei a buscar, né, a religião católica e a partir daí, sim, o meu conhecimento como professor de História deu uma reviravolta, né, de 100%. Por quê? Porque tive que rever muitas coisas. Então, esse insight, né, da minha jornada de volta para o catolicismo, que até então eu não era um católico praticante, vai se dar em 2013. Então, assim, são 11 anos, né? Não é tanto tempo assim, de retorno para o catolicismo. Agora, não é um retorno para o catolicismo tal qual a gente conhece, né? Essa aparência do catolicismo que se dá hoje, mas é um catolicismo da tradição. Então, foi em 2013 que eu comecei a tomar conhecimento da crise da igreja. O senhor já frequentava, o senhor já frequentava a igreja? Não frequentava. Não frequentava? Não frequentava as paróquias e tal, de bairro, não, né? Embora a minha esposa sempre estivesse ali, né, fazendo uma pressão para que eu frequentasse. Mas a realidade do que se passava dentro da missa, né, missa nova, na época eu não sabia que era missa nova, né? Mas me incomodava muito. Então, quando eu tive conhecimento de que havia uma missa que não era aquela, né? Então aí as coisas começaram a fazer mais sentido. E aí, de 2013 até 2015, foi uma construção, da história, para entender o que havia acontecido na Igreja Católica. Então, para mim, a partir de 2014, estava muito claro que havia uma ruptura na Igreja Católica. Havia uma fratura muito profunda, porque não era possível que aquela igreja de 2000 anos tivesse transformado numa caricatura de igreja e que isso tivesse acontecido gradativamente, num processo longo. O senhor se recorda qual conteúdo o senhor teve acesso, qual livro o senhor teve acesso para chegar a essa conclusão? Então, o primeiro livro que eu tive acesso, né, a entender o que foi o Concílio Vaticano II, que eu já conhecia o evento, né, como professor de História, lá em Volta Redonda, a cidade que eu morava e que eu dava aula. O Concílio Vaticano II é um marco lá, muito comemorado, porque é evidente, né, que o bispo lá, na ocasião, né, era chamado até Bispo Vermelho, né?
Dom Valdir Calheiros, que era um desses filhos do Concílio Vaticano II. Então, as reformas feitas pelo Concílio em Volta Redonda, que era uma cidade nova, né, uma cidade fundada ainda na década de 40, foram, de certa maneira, né, essas reformas do Concílio atuaram desde o princípio da cidade de Volta Redonda. Então, em Volta Redonda, a marca do Concílio é muito profunda. Lá tem escola João 23, né? E eu li o livro do professor Robert de Mattei, que é o Concílio Vaticano II, uma história nunca escrita. É um livro interessante, porque tem muitas notas de documentos. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com o que se passou no Concílio. Entendi. Mas é evidente, né? Esse livro, ele acaba tendo um direcionamento que não é bom, né? Porque ele faz uma narrativa interessante, apresenta muita documentação, né? Mas o enfoque do livro é Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Ah, tá. Entendeu? Então, quando você termina de ler o livro do Robert de Mattei, a primeira impressão que você tem é que o protagonista do combate contra o concílio, contra as reformas conciliares, era o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Então, assim, esse é o primeiro contato que eu tive. Logo, eu desfiz essa impressão com o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, porque eu fui descobrir Monsieur Lefebvre. Então, na realidade, né, o grande protagonista da ação de combate às novidades do Concílio foi Dom Marcel Lefebvre. A partir do momento que eu cheguei a Dom Marcel Lefebvre, aí eu não retrocedi mais. Então, assim, toda a questão do Concílio, do pós-Concílio, né, e do combate de Dom Marcel, e tudo isso passou a fazer um sentido dentro do contexto histórico. Por quê? Porque Dom Marcel, ele sempre teve uma visão antiliberal. Você pega os livros de Dom Marcel, você pega os escritos de Dom Marcel, as conferências de Dom Marcel, todo o combate de Dom Marcel Lefebvre está centrado na questão do liberalismo. E ao passo que o combate de Dr. Plínio está centrado na questão do comunismo. Então, o liberalismo é um mal mais profundo do que o comunismo. Está mais enraizado na história. E é a partir do liberalismo que a gente entende o processo de revolução que vai chegar ao Concílio Vaticano II. Então, é chegar, né, nesse ponto da questão. E a partir daí a gente consegue, com segurança, a gente consegue destrinchar a história toda. É o que eu tenho feito, o que eu tenho procurado fazer, né, nesses anos de estudo da crise da igreja, né, desde 2014 até os dias atuais. Então, sempre seguindo essa linha, né, Dom Marcel Lefebvre e o combate. E é isso que me trouxe até aqui, até o Mosteiro da Santa Cruz. Foi a partir do momento que eu posicionei minha vida nesse sentido. Através de Dom Lefebvre. Dom Lefebvre. Professor, dentro desse contexto de Dom Lefebvre, qual foi a importância dele para o concílio em si? Porque me parece que quando Dom Lefebvre, pelo que eu estudei, pelo que eu li, quando chega no concílio, até os bispos que eram bispos tradicionais, bispos muito bons até assim, eles se depararam com uma realidade assustadora, eles não tinham a dimensão do que estava acontecendo ali. O concílio é um desses acontecimentos na história que não devia ter acontecido, porque aconteceu no pior momento da história. Então, assim, a humanidade passava, né, por uma série de transformações ruins, desde a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa ela é um marco negativo na história, ao contrário do que se ensina nas escolas. A Revolução Francesa é um marco negativo. Por quê? Porque a Revolução Francesa inaugura um novo modelo de Estado. E o novo modelo de Estado, inaugurado pela Revolução Francesa, está baseado na Declaração dos Direitos do Homem, né, que exclui Deus,
Então, a partir da Revolução Francesa, nós temos um modelo de Estado sem Deus. Se Deus existe, ele é indiferente para as questões humanas. É o homem que resolve as coisas. E a partir daí você vai ter um processo de construção de leis dentro desse modelo de Estado, no qual só se considera lei aquilo que o homem determina como lei. Isso exclui os 10 mandamentos. Então, assim, Deus não tem mais uma participação ativa na vida social. É um Estado com enfoque no humanismo. No humanismo, exatamente. É o homem, é o centro de tudo, é o homem. E isso é uma grande mentira, na realidade, né? Uma grande mentira. Porque nós sabemos que o homem, ele tem as marcas do pecado original. E a Revolução Francesa, com essa declaração dos direitos do homem, ela acaba eliminando a noção de pecado original. É como se o homem bastasse a si mesmo. Quando, na realidade, nós sabemos que as marcas do pecado original inclinam o homem às más ações. E o homem necessita de uma ajuda para conseguir ascender a sua vida espiritual e chegar assim, né, na vida eterna no céu. Porque essa é a finalidade do homem, né? Deus fez o homem para o céu. E essa ajuda especial é a graça, né? A Revolução Francesa elimina tudo isso. Então, a Revolução Francesa elimina o pecado original, elimina a necessidade da graça e elimina a redenção. Então, você tem praticamente aí, a partir de 1789, uma construção de história que elimina nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é muito grave, é muito grave. E o Estado moderno está construído em cima disso. Então, a política moderna, ela já nasce dentro de um panorama, né, de destruição. Daí porque não se pode esperar muita coisa da política moderna. Pouco importa se é direita ou se é esquerda. É porque não tem princípio. Não há princípio. Por isso é que a gente vê essas variações desses homens, né, da política moderna. Uma hora à esquerda, uma hora à direita. Eles não têm princípios. E essa revolução, ela vai se consolidar no século XIX. Então, a Revolução Francesa acontece em 1789, dura 10 anos, né, vem a Era Napoleônica, e Napoleão vai exercer um papel muito importante na consolidação da Revolução Francesa, com as guerras que vai promover pela Europa, e essas guerras elas vão promovendo gradativamente a destruição dos estados tal qual eles eram antes da Revolução. A tal ponto que vai chegar um ponto de não é possível mais retroceder. Vai se pensar numa restauração no início do século XIX, a ideia do Congresso de Viena, mas uma restauração que já não é mais como era a monarquia anteriormente. Monarquia constitucional, né? Monarquia liberal, geralmente dissociada da igreja, porque foi proclamado o Estado laico, separação da igreja. É uma nova noção de monarquia, seria? É, uma nova noção de monarquia, uma nova noção de poder, né? Porque a partir da Revolução Francesa a concepção é de que o poder emana do povo, o que é mentira, né? O poder emana de Deus, não do povo. E as revoluções liberais que vão se dando, né? A partir da quebra dessa ordem que havia na Europa, que Napoleão, com as suas guerras, vai quebrar essa ordem. E no rescaldo disso, vem as revoluções liberais. Então, o ponto máximo das revoluções liberais é o ano de 1848. Eles chamam de Primavera dos Povos. E a partir daí, você tem uma nova noção também de nacionalismo. Então, isso também, Milton, é um problema gravíssimo, que as pessoas desconhecem. Existem duas formas de nacionalismo. Existe uma saudável e existe uma que é podre. A que é podre é artificial. O nacionalismo é algo que surge naturalmente. As fronteiras vão se formando naturalmente, né? Por diversas razões. Então, você vai ter dentro de um determinado território que está delimitado por aspectos naturais, são rios, né?
que fazem os antigos usavam esses elementos da natureza para definir fronteiras. Por exemplo, na Grécia Antiga era o canto da cigarra. Então a cigarra canta aqui, não canta ali, então aqui já é outro. Então isso é uma construção de nacionalismo natural. E é bom esse nacionalismo. Agora, o que se dá no século XIX são nacionalismos forçados, criados artificialmente pela maçonaria. É por essa razão que, a partir de 1848, né, os estados que vão se formando na Europa vão se formando sob uma bandeira de 3 cores. Você pode reparar que a maior parte das bandeiras dos países europeus que se formam aí tem 3 cores. Né? São as 3 cores maçônicas. Esse vai ser o caso da Alemanha, esse vai ser o caso da Itália, por exemplo. Então, é evidente que esse processo de nacionalismo artificial, que não tem mais nenhum vínculo com a história, com tradição, com a igreja, com a fé, vai descambar para uma guerra mundial. Então, a consequência dessa destruição da ordem na Europa, da ordem cristã na Europa, por esse novo modelo de Estado liberal, é que vai provocar a Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial vai ser um desastre imenso, né? Mas que não vai se resumir àquele momento histórico. Ela vai ter uma consequência pior, que vai ser a Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela, sob certo aspecto, ela foi muito pior do que a Primeira. Então, aquilo que a Primeira não conseguiu, vai se consolidar na Segunda Guerra Mundial. Então, esse momento histórico dessas transformações para pior, não, isso é muito fácil verificar. Você pega uma filmagem, por exemplo, da Europa, ou até mesmo do Brasil, anterior a 1950, você percebe que o que vem depois é um mundo completamente diferente. Então, é um mundo sofreu uma transformação brutal, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Por isso é que eu disse que a pior coisa que podia se pensar naquele momento era fazer um concílio. Uhum. Por quê? Porque as forças que tinham promovido toda essa desordem, desde a Revolução Francesa, as revoluções liberais, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Bolchevique, a Segunda Guerra Mundial, essas forças estavam muito bem preparadas para assaltar a igreja. Eles queriam um concílio, né? Eles queriam um concílio. O problema do Concílio Vaticano II ele passa pela questão teológica do modernismo, é o que a gente estuda muito, né? Quando a gente estuda a crise da igreja, é um embate que se dá nas sessões do concílio, entre os bispos e, sobretudo, os peritos. E os peritos, os teólogos. Os bispos, na realidade, estavam meio que a passeio. Você tem um total de mais de 2.000 bispos no concílio. Você separa que 200 bispos eram progressistas que estavam preparados para fazer toda essa transformação na igreja. E 200, um pouco menos, ia exercer algum antagonismo a esses progressistas, que é o Tietos, liderado por Dom Marcel Lefebvre. Agora, o restante, cerca de 2.600 de bispos, estavam ali a passeio. As figuras mais, vamos dizer assim, eminentes do Tietos era Dom Marcel, Dom Antônio e Dom Sigot também. Dom Sigot. O problema do Tietos foi que, assim, na realidade, eles não estavam preparados para o que estava se passando ali. A história ela é muito complicada para quem está vivendo o momento histórico. Então, essa é a função do historiador, é analisar a história a partir de um patamar um pouco distante dos fatos. Por exemplo, eu, professor de História, eu tenho um distanciamento do concílio. Nós estamos aí há 60 anos do concílio. Então, esse distanciamento do concílio me é favorável, porque eu posso analisar as consequências até os dias de hoje. Agora, imagina quem está no olho do furacão no momento em que está se passando a coisa. Então, eles não tinham muita noção do que estava se passando ali. Dom Marcel, por exemplo, passou muito tempo na África. A estadia de Dom Marcel na África, ela foi boa
para Dom Marcel, porque preservou ele daquele ambiente de perversão teológica que já dominava a igreja. E, ao mesmo tempo, quando ele foi nomeado para essa comissão preparatória do concílio, ele não tinha muita noção do que estava em jogo. Ele vai, com o tempo, é que ele vai percebendo o que está em jogo, o que está se passando ali. Por outro lado, Dom Antônio e Dom Sigurd de Proença tinham um problema que era o Dr. Plínio. Então isso é algo que precisa ser dito. Nessa época, Dom Antônio já estava ligado com o Dr. Plínio? Sim, Dom Antônio, então, Dom Antônio e Dom Sigurd. Dom Antônio, ele foi professor no Seminário Maior de São Paulo, na década de 30, e onde atuava também o Dr. Plínio. Aí que eles se conhecem, né? Na década de 40, um enfoque muito profundo anticomunista, porque, sobretudo, a partir de 1945, quando inicia a Guerra Fria. Então, fim da Segunda Guerra Mundial, você tem aquela famosa conferência, se não me engano, é a Conferência de Yalta, ou é de Potsdam, não me recordo agora, na qual os vencedores da guerra, incluindo aí a União Soviética, Estados Unidos, França, Inglaterra, vão se reunir e vão dividir o mundo. Então, uma esfera comunista, uma esfera capitalista. E isso vai provocar uma tensão geopolítica, que a partir daí você vai ter várias guerras acontecendo, não entre Estados Unidos e a União Soviética, mas guerras acontecendo em função da influência desses dois. Então, assim, era natural que nesse momento houvesse uma preocupação com essa expansão comunista. Então, esse era o ambiente no Brasil, por exemplo, no início dos anos 60. No início dos anos 60, a preocupação muito grande, porque Cuba tinha passado por um processo de revolução que se tornou comunista. Então, a influência de Cuba sobre certos setores aqui da sociedade brasileira era muito grande. Então, o presidente Jânio Quadros manifestava tendências comunistas e, pior ainda, o seu vice, o João Goulart. Então, assim, a situação no Brasil realmente tinha uma cara de revolução comunista. Então, o Dom Antônio funda uma revista, a Revista Católica, e é dessa revista aí que vai surgir a TFP. Então, a concepção de Dr. Plínio era de que o Concílio Vaticano II era um início de uma revolução comunista na Igreja. Na realidade, essa concepção de Dr. Plínio, ela permanece ainda hoje, porque você vai ver a ascensão da teologia da libertação e muita gente que vai buscar compreender a crise da Igreja vai cair nesse viés de entender que o problema do Concílio Vaticano II foi o Pacto de Metz, que, ou seja, a não condenação do comunismo, quando na realidade não é bem isso. Na realidade a coisa é muito mais profunda do que isso. Então eu dizia que enquanto Monsieur Lefebvre e Dom Antônio tinham uma percepção dos males que começavam a surgir nos debates do concílio e percebiam claramente que os bispos abdicavam da sua autoridade de bispos em favor de peritos. Então, o Concílio Vaticano II foi o concílio dos peritos, dos teólogos. Esses tinham mais autoridade do que o bispo. Do que os bispos. Então, você pega o livro do Padre Caldeirão, Candeia debaixo do alqueire, ele vai dizer que, por essa razão, não há magistério propriamente dito no concílio. Porque os bispos renunciaram à sua autoridade em favor dos peritos. Então, os documentos do concílio, eles vão se dar dentro de um ambiente de bastidores. Porque, ao mesmo tempo em que você tem as discussões de aprovação dos documentos do concílio, você tem uma pressão secreta. E essa pressão secreta, ela tinha o conhecimento dos dois papas, tanto do João XXIII quanto depois do Papa Paulo VI.
Por essa razão, o João XXIII, ele fez 2 comissões preparatórias para o concílio, né? Uma da Cúria Romana e uma outra que era do cardeal Beia, Agostinho Beia. Essa comissão do cardeal Agostinho Beia é que é o crítico da história, né? É o ponto crítico dessa história. Porque o cardeal Agostinho Beia, ele tinha o encargo de estabelecer relações entre os católicos e os não católicos, os protestantes, ortodoxos e também com os judeus. A partir daí, uma série de encontros secretos entre o cardeal Beia, né, e o Comitê Judaico Americano. Esses encontros são feitos em Nova York, sobretudo, e é nesses encontros que o rabino, né, Abraham Heschel, vai dar as ordens para o Agostinho Beia. Então ele vai dizer exatamente o que ele quer que a igreja mude. Então esse ponto aqui é importante porque toda aquela fórmula teológica dos documentos do concílio, elas são úteis para servir a esse propósito de mudança, né? Então, assim, mudança na liturgia, que a gente vai ver depois na Missa Nova, né? Tudo isso está nos memorandos do Heschel para o Agostinho Beia. Mudança na própria doutrina da igreja. E toda essa conspiração paralela ao concílio, ela vai culminar na declaração Nostra Aetate, que é a declaração que fecha o concílio. Então, nós temos aí, no Concílio Vaticano II, uma nova religião que, para contemplar essas exigências do lobby judaico, né, foi necessário modificar a doutrina da igreja, mas não podia ser feito de forma explícita. Tinha que fazer de forma dissimulada. Então, eles vão criar uma fórmula para isso, que vai ser resumida pelo próprio Paulo VI, com a expressão humanismo católico. Então, o humanismo católico do Paulo VI, a essência filosófica dele é de Jacques Maritain, é o humanismo integral do Jacques Maritain. Então, você tem um aspecto filosófico, Jacques Maritain, você tem um aspecto teológico, a nova teologia, os modernistas, né, condenados por São Pio X, eles reformulam o sistema, chegam à nova teologia, e essa nova teologia vai prevalecer no concílio. E a aplicação de tudo isso vai se dar dentro de um jogo de poder entre, de um lado, jesuítas, de outro lado, Opus Dei. Quando o senhor diz da teologia humanista, é uma teologia voltada aos princípios da Revolução Francesa? Sim. Sim. Eles vão procurar fazer com que a ideia do humanismo católico, né, do Paulo VI, do Jacques Maritain, é enfiar o humanismo dentro da Igreja Católica, para que, porque veja bem, a Igreja Católica ela é um tesouro de 2000 anos. Isso não pode ser destruído assim, rapidamente. E o Paulo VI e João XXIII sabiam que o humanismo é destrutivo. Tanto é verdade que, desde o princípio do humanismo, lá no século XIV, o humanismo vai degenerando muito rapidamente para um ateísmo. E os críticos da igreja, os críticos de dentro da própria igreja, que criticavam a igreja do Concílio de Trento, que eles chamavam de igreja triunfalista, eles achavam que a igreja era exclusivista demais. Ou seja, que a Igreja Católica condenava muito e, dessa maneira, ela ia colocando para fora. Era uma igreja exclusivista. E essa igreja exclusivista precisava, de alguma maneira, descer para se relacionar com o mundo. Porque nem o mundo moderno estava bem sem a igreja e nem a igreja estava bem sem o mundo moderno. Então,
A ideia deles era fazer com que a igreja descesse até o mundo, para poder se adaptar ao mundo. É o ajornamento do João 23. E pensando que assim, esse humanismo destruidor, que tende ao ateísmo, dentro de um âmbito católico, poderia se santificar, vamos dizer assim. Só que o problema que se faz com isso é que você cria uma religião de exaltação e glorificação do próprio homem. Porque ao fazer com que a igreja desça até o mundo moderno, para se adaptar ao mundo moderno, a igreja, obviamente, vai diminuir Deus. Vai tirar de Deus o que é devido a Deus. É uma teologia humanista, pode-se dizer que seria uma antiteologia, né? Porque, acima de tudo, ela é idolátrica. O grande problema do Concílio Vaticano II é que é uma religião idolátrica. Então, é um pecado contra o primeiro mandamento. Por quê? Porque ela põe o homem como objeto de culto. E a missa nova, ela é exatamente, o culto ao homem. Mas se você tem uma religião, que o centro da religião é o homem, o culto dessa religião tem que ser também em função do homem. Então nós temos aqui uma idolatria, um pecado de idolatria. E é por isso que Dom Marcel dizia que as pessoas que têm conhecimento disso, como nós temos, não podem ir à missa nova, porque estão cometendo pecado de idolatria. Agora, tudo isso daí é interessante porque essa história toda que vai se desenvolvendo, sobretudo no século XX, foi, de certa maneira, foi previsto lá nas aparições de Fátima. Então, em 1917, nós estamos aí em plena Primeira Guerra Mundial, às vésperas de grandes acontecimentos que vai se dar nesse ano, de 1917. E lá em Portugal, e olha que Portugal, nesse momento, era uma convulsão só. Por quê? Porque tinha havido em Portugal, no início do século XX, uma revolução liberal pior do que a do Porto de 1820. Que a Revolução Liberal do Porto de 1820 manteve a monarquia. Mas a do início do século XX vai matar o rei e também o herdeiro, o príncipe herdeiro. Vão ser assassinados. E a república vai ser proclamada em Portugal. E o primeiro ato da república é a separação da igreja do Estado. E vai haver uma perseguição religiosa muito forte em Portugal. Então é nesse contexto histórico que acontece as aparições de Fátima. E Nossa Senhora, ela vai revelar para as crianças em julho, ela vai revelar um segredo. E esse segredo consta de 3 partes. Mas é um só segredo, mas está em 3 partes. Na realidade, o segredo mesmo é a terceira parte. As 2 primeiras, a irmã Lúcia vai escrever depois, nas suas memórias. Mas antes de escrever, ela já tinha passado isso para os seus confessores. Então, essas crianças em Fátima, elas vão sofrer muita perseguição do conselho, da região de Leiria, de Fátima, porque eram todos maçons e anticlericais. No entanto, o Partido Republicano Português procurava fazer uma política, nesse momento aí, de aproximação com a igreja, porque Portugal estava na Primeira Guerra Mundial, tinha enviado tropas na Primeira Guerra Mundial. E vai haver um início de aproximação entre essa república maçônica com a igreja. As aparições de Fátima vão dividir o Partido Republicano Português, uma ala mais radical, avessa a qualquer tipo de acordo com a igreja, vai considerar as aparições um retrocesso para a República Portuguesa. Nesse sentido que as crianças vão ser presas. E um outro setor do Partido Republicano Português vai considerar que essas aparições, de certa forma, elas resgatam um pouco da tradição portuguesa, da vida portuguesa. Logicamente, que eles não tinham fé nenhuma em coisa. Eles acreditavam que aquilo tudo ali era coisa, manifestação da folclórica até,
mas uma manifestação da experiência que as crianças tiveram no ambiente, né, de aldeia e católico. Mas eles consideravam que podiam tirar algum proveito disso. Então, assim vai ser a década de 20 em Portugal. Até finalmente essa república, ela vai de tão perseguidora assim, né, tão radical assim contra a igreja, ela vai cedendo em alguns pontos até chegar no presidente Salazar. E esse é o momento também da Guerra Civil na Espanha. Então, a Espanha está bem pertinho ali de Portugal, né? Então, entra a década de 30, o partido republicano lá na Espanha vence as eleições e inicia imediatamente, né, uma perseguição à igreja, porque são comunistas, né? Lembrando que os comunistas são republicanos. Então, a ideologia comunista, ela é filha também da Revolução Francesa, né? Não é uma coisa separada, sim, do liberalismo, é uma consequência disso. Então, quando o clero português e o governo português percebe que na Espanha está havendo uma ascensão, né, dos comunistas e uma perseguição religiosa, então é evidente que tudo aquilo que foi dito em Fátima, né, passa a fazer maior sentido dentro de Portugal. Nessa ocasião, a irmã Lúcia, ela já estava religiosa como a irmã Doroteia na Espanha. E é ali que ela vai ter, né, a revelação, né, de Nosso Senhor, Nossa Senhora, numa visão da Santíssima Trindade, e Nossa Senhora diz para ela que é o momento de fazer a consagração da Rússia. Esse pedido de consagração da Rússia tinha sido anunciado por Nossa Senhora no dia 13 de julho e fazia parte, né, do segredo. Era a segunda parte do segredo. A primeira parte foi a visão do inferno. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Todos os relatos de novas visões enquanto freira foi enquanto Doroteia, nenhuma enquanto carmelita? Tem também relatos enquanto carmelita. Tá. Então, assim, os historiadores de Fátima, eles apontam dois momentos distintos, né? As revelações feitas para as crianças, para os 3 pastorinhos, naqueles meses de 1917, que se encerra em outubro, né, de 1917, e, posteriormente, as revelações feitas só à irmã Lúcia, já que o Francisco e a Jacinta, né, morreriam, 19 e 20, né? Então, a irmã Lúcia fica sendo a ela a portadora, né, dessa mensagem. E ela, enquanto irmã Doroteia, na Espanha, em Tuí, ela vai receber muitas revelações complementares, incluindo essa de 1929, que pede a consagração da Rússia, que constava da segunda parte do segredo. Então, a segunda parte do segredo constava das perseguições que a igreja ia sofrer, né, se a Rússia não fosse consagrada. Era necessário fazer a consagração da Rússia, porque se não fizesse, aconteceria uma guerra pior. E, de fato, é o que vai acontecer, né? Então, a Lúcia manda por escrito esse pedido da consagração ao Papa Pio XI, e esse pedido vai chegar por volta de 1931. Era o momento de fazer a consagração. Pio XI não vai fazer essa consagração, porque era o regime stalinista na União Soviética, e a Igreja Ortodoxa respirava um pouco, porque no primeiro momento da Revolução Bolchevique, né, o momento mais violento, mais sangrento, que foi com o Lenin e com Trotsky, houve uma perseguição brutal aos cristãos na Rússia. E na década de 30, com Stalin, isso estava mais ou menos, né, diminuindo. Então, o Papa Pio XI acreditava que podia diplomaticamente fazer algum tipo de negociação com a Igreja Ortodoxa para que, fugindo daquela pressão dos comunistas, os ortodoxos voltassem para a Igreja. E assim acabaria o cisma, né, do Oriente. Ou seja, o Papa Pio XI quis confiar mais na diplomacia do que num ato religioso pedido, né, pelo céu. Ele não faz a consagração. E a consequência vai ser a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, então, acontece em 1900 os historiadores, né, apontam como 1939, com a invasão da Polônia, mas na realidade a gente já pode considerar que se dá em 1938, né, com a anexação da Áustria e da Tchecoslováquia, feita pelo regime nazista. Bom, o fato é que a guerra explode.
E em pouco tempo se torna uma guerra mundial. Aquela guerra, que era na Europa, né, vai atingir também os Estados Unidos, Japão. E a irmã Lúcia, então, vai pedir ao Papa Pio XII que faça a consagração do mundo. Esse pedido da consagração do mundo foi feito sob a influência do confessor dela, que era o bispo de Cursa. Então, ele que vai pedir para ela escrever ao Papa Pio XII pedindo a consagração do mundo. Ah, foi o confessor, não foi... Não foi iniciativa dela. E ela ficou um pouco constrangida, porque ela sabia que a consagração do mundo não bastava. Tinha que ter a menção explícita à Rússia. Então, ela vai pedir, vai fazer a carta pedindo essa consagração, mas vai dizer que tem que ser nomeado Rússia explicitamente. Não vai ser feito. No entanto, a irmã Lúcia vai dizer que essa consagração feita por Pio XII agradou a Nosso Senhor e foi suficiente para diminuir o período de guerra. Então, ele antecipou o fim da guerra. A consagração ao mundo. A consagração ao mundo feita em 1942. E, finalmente, chega na terceira parte do segredo, que ela vai escrever só em 1944. Iniciozinho de 1944, ela escreve. E esse segredo, então, tem uma data interessante escrita por fora do envelope, que era para ser aberta em 1960, pelo bispo de Leiria ou pelo patriarca de Lisboa. Isso é o que está escrito no envelope. Bom, esse conteúdo do terceiro segredo era para ser aberto em 1960. Foi entregue ao bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva, e ficou na Nunciatura de Leiria até 1957. Ele não abriu, né? Ele tinha medo de abrir, não queria ler isso, achava que era muita responsabilidade. E em 1957 ele enviou para Lisboa por ordem de Roma. Roma queria o segredo. Houve uma pressão de Roma. E ele pega e manda para Lisboa, e Lisboa manda para Roma. Então, o segredo vai chegar em Roma em março de 1957. Nesse mesmo ano, o Dom José, que era o bispo de Leiria, morre. Entende? Então, aí que entra essa história curiosa da irmã Lúcia. Então, essa história da irmã Lúcia, por si só, ela já é um outro mistério dentro de um mistério maior, que é o terceiro segredo. Então, é nisso que consiste o meu trabalho, né? A minha pesquisa. Por quê? Porque tudo isso está relacionado a esse turbilhão de acontecimentos aí, envolvendo o Concílio Vaticano II. Que, afinal de contas, nós temos um segredo para ser aberto em 1960. E as coisas que acontecem dentro desse período, né, são muito, muito estranhas, muito estranhas. Por exemplo, a irmã Lúcia era uma irmã Doroteia, na Espanha. Ela manifesta o desejo de ser uma carmelita. É natural que ela tivesse o desejo de se tornar uma irmã carmelita, uma freira carmelita. Por quê? Porque na última aparição, Nossa Senhora se apresenta como Nossa Senhora do Carmo, né? Apresenta o escapulário marrom, e ela compreendia que a vida dela estava muito exposta, enquanto irmã Doroteia, exposta aos curiosos. Então ela queria uma vida de clausura, né? Queria ficar fora dos olhares, queria desaparecer para o mundo. Na verdade, isso, né? A irmã Lúcia, ela já tinha feito o que deveria fazer, escreveu o segredo, né? Mandou entregar, e queria ficar recolhida. Só que essa determinação dela ir para o Carmelo de Coimbra foi dada pelo Montini, que era o secretário de Estado do Papa Pio XII. E é estranho isso, porque a irmã Lúcia recebeu a notícia de que ela ia para o Carmelo de Coimbra de forma muito surpresa, porque ela não esperava, Coimbra era desconhecido para ela. E também não existia Carmelo em Coimbra, pelo menos não funcional, né, desde 1900 no início da República Portuguesa. Eles fecharam o Carmelo de Coimbra em 1907, mais ou menos. A Lúcia nasceu em 1907. Né? Fecharam o Carmelo de Coimbra, as freiras tiveram que ir para a Espanha, e esse Carmelo de Coimbra ficou depois, quando entrou o governo Salazar, virou um quartel do Exército. E assim permaneceu até 1936. Então, quando a irmã Lúcia entrou no Carmelo de Coimbra, 1946, perdão,
ela entra em 1948. Esse Carmelo de Coimbra tinha 2 anos só que estava reaberto. Então era assim, não passava na cabeça dela ir para Coimbra. Mas por que Coimbra? Porque Coimbra tinha virado já nessa ocasião um centro operacional do Opus Dei. E o José Maria Escrivá, de Balaguer, né, o fundador do Opus Dei, tinha muito interesse em expandir a obra, o Opus Dei, também em Portugal. E em Portugal ele tinha muitos adversários políticos, o cardeal Cerejeiro era um e o próprio presidente Salazar. Ele queria se utilizar do prestígio da irmã Lúcia, né, para facilitar as coisas dele em Portugal. E gostaria de ter a irmã Lúcia sob o controle do Opus Dei. O Carmelo de Coimbra, de Santa Teresa em Coimbra, é um Carmelo de cooperadores do Opus Dei. A própria Madre Celina, que foi a madre superiora do convento de Coimbra, até a morte, né, da falsa irmã Lúcia em 2005, admitia isso. Quando foi anunciado a canonização do Zé Maria Escrivá, ela mandou uma carta felicitando o Opus Dei e se declarando cooperadoras do Opus Dei. Elas, há várias décadas, cooperadoras do Opus Dei. Então esse Carmelo foi aberto propositalmente para receber a irmã Lúcia. Não tenho a menor dúvida. Se alguém podia fazer essa operação de substituição da irmã Lúcia, era o Opus Dei, devido à influência que tinha no Carmelo de Coimbra. Bom, então a irmã Lúcia, a partir do momento que ela ingressa no Carmelo de Coimbra, que é o momento que ela está fazendo a extração dos dentes, né? Ela está arrancando todos os dentes e não tem tempo de terminar o tratamento. Ela é enviada para o Carmelo contra a vontade do bispo do Porto, que queria que ela ficasse no Carmelo no Porto, e contra a vontade do bispo de Leiria, que queria que ela ficasse no Carmelo de São José, em Fátima. No entanto, o Montini, que seria futuro Papa Paulo VI, manda ela para Coimbra, no momento que ela está arrancando os dentes. Tudo muito estranho. O que acontece é que, a partir daí, a irmã Lúcia, ela fica cada vez mais restrita, porque as carmelitas usam hábito pesado, elas, para receber alguém, cobrem o rosto, falam atrás de uma grade, de uma grelha com ponta, que você não pode se aproximar muito, senão fura o olho. Então, o controle sobre a irmã Lúcia ficou muito, muito rígido. Ainda assim, você tem algumas coisas da irmã Lúcia nesse período. Até 1957, quando ela faz uma entrevista com o padre Agustín Fuentes, um padre mexicano, que era, né, o postulador da causa de beatificação da Jacinta e do Francisco. Ele recebe permissão, inclusive, né, recebe um imprimato do próprio Diocese de Coimbra e faz uma entrevista com a irmã Lúcia. Nessa entrevista com a irmã Lúcia, ela diz coisas muito assustadoras sobre o que está para acontecer, sobre a tragédia que vai acontecer. Ou seja, a irmã Lúcia tinha conhecimento de que alguma coisa ia acontecer na própria igreja. Então está muito claro nessa entrevista com o padre Agustín Fuentes. E depois dessa entrevista, né, a Diocese de Coimbra, a Chancelaria de Coimbra, numa nota anônima, não tem ninguém que assinou isso, desmente tudo, depois é publicado no jornal, né? E nessa publicação no jornal tem uma declaração da irmã Lúcia desmentindo a entrevista. Entende? Então, assim, depois disso, o Santo Ofício, em 1960, vai emitir uma ordem a partir da qual a irmã Lúcia não pode mais encontrar-se com ninguém sem a permissão de Roma. Então, depois da entrevista com o padre Agustín Fuentes... A entrevista de Fuentes... 57, 1960, vem o decreto, vem a ordem. E a partir daí, essa foi a última entrevista da irmã Lúcia, sem restrição. A partir daí, tudo é controlado. Então, você não tem mais ninguém para falar com a irmã Lúcia, a não ser que tenha permissão de Roma ou que seja um cardeal. Fora isso, só se for parente próximo ou pessoas que a conheceram antes de 1955. Então, se a gente vai estudar a vida da irmã Lúcia, você vai se deparar com uma série de lacunas que são intransponíveis. Não há uma personalidade histórica
que você vai fazer uma biografia, que você vai ter tanta dificuldade, porque você tem as lacunas que você não consegue achar o que se passou aqui, o que acontece aqui. Né? E assim vai ser até 1967. Não há nenhuma imagem da irmã Lúcia até 1967. O que nós temos da irmã Lúcia, daí para diante, né, são algumas cartas. Por exemplo, em 1966, o concílio tinha acabado, um cardeal diz para a irmã Lúcia que é possível que o Papa Paulo VI faça uma visita a Fátima. Cardeal Ferreto, se não me engano. E a irmã Lúcia diz para esse cardeal que ela mesma não tem menor interesse de ir a Fátima, mas ela iria se fosse para ter uma conversa em privado com o Papa. Então ela manifesta um interesse muito profundo de conversar com o Papa a sós. Depois ela vai enviar uma carta para o Papa expressando esse desejo de ter essa conversa a sós com o Papa Paulo VI. Isso foi em 66. Né? Quando chega o ano de 1967, é o ano do cinquentenário de Fátima. Então, em Fátima se organizou um evento, né, várias celebrações para comemorar esse dia. Não estava prevista a visita do Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI, ele anunciou que iria para Fátima só no dia 3 de maio. Né? O evento seria no dia 13. No dia 3 de maio ele anuncia. No dia 4 de maio, a irmã Lúcia tem conhecimento de que o Papa vai a Fátima. E ela imediatamente diz, eu quero uma conversa pessoal com ele, particular, em privado. É interessante que nessa carta que ela escreve para ele, dizendo isso, ela diz que quer ir para Fátima só para conversar com o Papa, e ela vai escondida, ela quer escondida, não quer que ninguém saiba. Você vê como é interessante esse desejo dela. Ela não quer participar das festividades, ela não quer aparecer em público. Então, pela sua pesquisa, ainda é ela nesse período? Oi? Ainda é ela. Ainda é ela. Ainda é ela. Ainda é ela. O problema é o que acontece no dia 13 de maio. É aí que está o problema, entendeu? O problema se dá no dia 13 de maio. Né? Porque ela recebe a notícia de que o Monsenhor Paul Marcinkus, figura muito conhecida na época de Paulo VI, e também na época de João Paulo II, porque ele será o presidente do Banco do Vaticano, mafioso, sujeito perigoso, esse Paul Marcinkus. Ela recebe a notícia de que o Paul Marcinkus vai estar com ela para instruí-la acerca desse encontro pessoal com o Papa. Isso deixa ela muito animada, evidentemente, né? E é isso que vai fazer ela sair de Coimbra para ir até Fátima, no dia 10. O Papa vai chegar no dia 13. O Papa chega no dia 13 e vai embora no dia 13. Ela sabia que o Papa ia ficar um dia apenas, ia ser um dia tumultuário e tal, mas ela tinha que ter essa conversa com ele. A pergunta que a gente pode fazer é por que ela queria ter essa conversa com o Papa? Porque ela insistia tanto em ter esse encontro pessoal com ele. Então, no dia 10, ela sai e vai para o Carmelo de São José, em Fátima, na esperança de encontrar o Marcinkus. E aí, passou o dia 10 todo e não teve nenhum encontro. No final do dia, o bispo de Leiria vai dizer para ela que não vai ter esse encontro, que não vai haver nenhuma conferência pessoal, privada com o Papa. E mais, que o Papa exige que ela esteja presente, né, ali na tribuna durante as celebrações. Ela fica chocada. Isso tudo está no diário da irmã Lúcia. Senão, essa cronologia é muito importante, porque isso se dá, né, até o dia 10, quando ela recebe a notícia de que não vai ter audiência privada com o Papa. Agora, o que acontece no dia 11 e no dia 12, nós não temos no diário. O diário dá um pulo. Então, até dia 10 é tudo que ela escreveu? Tudo que ela escreveu. Agora, a partir daí, né, o diário dá um pulo de 9 páginas e aí as coisas passam a ser narradas a partir já da tribuna no momento do Paulo VI, já no dia 13. Então a gente tem um interregno de 2 dias, dia 11 e dia 12. O que acontece nesses 2 dias?
A irmã Lúcia, quando ela soube da notícia de que ela não ia ter, ela se sentiu enganada quando ela se deu conta de que ela não ia conversar com o Papa. Eles me enganaram, fizeram eu vir aqui na esperança de que eu tenha encontro com ele. Não vou ter, entendeu? Então ela pediu para o núncio, para que ela tivesse, para que ela não fosse nessa tribuna, no dia 13, sem outras freiras. Ela queria que fosse um grupo de freiras com ela, para dissimular a presença dela. Ou seja, ela queria estar disfarçada. Sim, não queria ser o centro das atenções. Exato, ela não queria nem que se notasse que ela estava ali, entendeu? Então, alguma coisa muito séria acontece entre o dia 11 e o dia 12, porque quem aparece no dia 13 não é ela, Não é ela. é a impostora que aparece, entende? Então, tudo que a gente vê acontecer ali, né, no dia 13 já não é mais ela. Nós temos razões para suspeitar de que alguma coisa aconteceu, é evidente que nós temos. E também temos as evidências, né, forenses de que aquela mulher que aparece no dia 13 não é ela. E o que acontece depois? O que acontece depois é que esta impostora que apareceu ali, naquele momento do dia 13 de maio de 1967, não vai aparecer mais. Professor, esse momento que o senhor fala é aquele que tem uma gravação dela aplaudindo, meio que pulando. Ela vai estar ali na tribuna, o Paulo VI vai chamá-la, ela vai beijar o pé dele, vai beijar o anel, e vai manifestar um certo incômodo, e o Paulo VI sempre afastando ela, não quer conversa, não quer conversa. Depois, no final, isso tudo vai durar 1 minuto apenas. No final, ele vai chamá-la para apresentar a multidão e depois vai embora. Entendeu? Aquelas fotos que a gente vê depois no Voz da Fátima, que está mostrar ela junto dele e tal, é tudo fotomontagem, para amplificar esse momento, que na realidade não aconteceu assim. Né? E já dá para perceber que é a nova, né? É nova, é tudo falso, tudo falso, tudo falso. Agora, o fato é que essa falsa irmã Lúcia, ela foi colocada ali por uma situação que a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas a gente pode presumir que a verdadeira irmã Lúcia não quis. O que ela queria era conversar em privado com o Papa. E aí, então, eles tiveram que colocar aquela ali porque a multidão clamava pela irmã Lúcia. E o Papa queria ser fotografado com ela também para fazer uma propaganda do concílio. Que a presença da irmã Lúcia, junto ao Papa Paulo VI, naquela celebração do cinquentenário, para o Concílio Vaticano II, era um selo divino de aprovação do concílio por Nossa Senhora. E foi isso que o Paulo VI fez em Fátima, anunciou a nova religião do homem, pregou o ecumenismo e a paz mundial. Isso, professor, eles tentam fazer isso a todo momento, né? O próprio atentado de João Paulo II, eles dizem que, tudo é desviado, que ele é o Papa de Fátima. Que é isso que vai acontecer. As canonizações dos papas, todos os papas conciliares têm alguma Todos canonização. os papas são canonizados, entendeu? Uma série de santos que não são santos. É essa tentativa de validação divina do concílio. Exato, para dizer que o concílio tem a aprovação de Deus. E o caso do João Paulo II, é que vai fazer necessário a aparição dessa falsa irmã Lúcia novamente. Então você tem um interregno desde 1967 até 1982, onde você não tem nenhuma imagem dela. Em 1981, o Papa João Paulo II sofre um atentado na Praça de São Pedro, dia 13 de maio. O fato de ser 13 de maio fez com que o João Paulo II se interessasse por a questão de Fátima. E ele vai querer ir a Fátima conversar com a irmã Lúcia, entende? Então é nesse momento aí que eles têm que aparecer de novo com a falsa, porque se eles aparecem com a verdadeira, supondo que a verdadeira estivesse viva nesse período aí, o que eu acredito que sim, ia ficar patente que aquela que apareceu lá em 67 não era ela. Então eles tinham que voltar com a falsa. Então, pelo que o senhor estudou, não é que mataram ela, alguma coisa, não. Só falaram, precisamos de uma para aparecer. Isso, e depois essa situação foi se complicando mais. Até chegar João Paulo II, a situação se complicou mais. Essa é aquela mentira que você vai alimentando e depois não quer voltar atrás mais, porque já cresceu demais. Mais ou menos isso. Então, João Paulo II teve um encontro com essa falsa irmã Lúcia. E a partir daí, foi construindo uma narrativa para revelar o terceiro segredo com base nesse acontecimento de 13 de maio de 1981.
para dizer que o terceiro segredo se encerrava em João Paulo II e na sua batalha contra a Cortina de Ferro. Ele já tinha lido aquele falso terceiro segredo? Ele leu o terceiro segredo, que foi publicado pelo Vaticano só em 2000, é autêntico. O que está errado ali é a interpretação que o Vaticano deu. Tá? Porque esse terceiro segredo, o Vaticano vai revelar finalmente no ano 2000, no ano do jubileu. João Paulo II decide publicar o segredo. E a interpretação desse segredo vai ser dada pelo cardeal Sodano. Então, assim, o que acontece aí? Você tem uma narrativa a partir de João Paulo II, uma narrativa de Fátima, que envolve a pessoa de João Paulo II. Cardeal Sodano, secretário de Estado de João Paulo II. Era o secretário de Estado que substituiu o Casaroli. E você já vai entender isso daí. Porque o João Paulo II, a figura de João Paulo II estava associada ao momento geopolítico, que era a questão da quebra do regime comunista na Europa, no leste europeu. Quando você vê, por exemplo, a teologia da libertação crescer na América Latina e João Paulo II ficar chateado com isso, é porque para ele isso era um retrocesso na política que ele fazia na Europa. Ele estava trabalhando para destruir o comunismo na Europa e na América Central e na América do Sul, os padres alimentando a ideologia marxista. Tem aquela foto emblemática dele, um vídeo até corrigindo um padre da teologia da libertação. Exatamente, o cardeal. Isso está na Nicarágua por causa disso. Ele está dizendo assim, pô, eu estou fazendo um trabalho lá e vocês estão desfazendo tudo aqui. É esse que era o problema. Não que João Paulo II fosse um anticomunista visceral. O problema não é exatamente isso. O problema é a questão geopolítica. Porque o modelo esse socialismo soviético, também é chamado de socialismo realmente existente. É uma expressão que se usa, acho que foi utilizada pelo Brezhnev, que foi presidente da União Soviética, no momento em que essa coisa começava a implodir, porque era um modelo econômico que não tinha mais nenhuma possibilidade de perseverar. Era um modelo econômico fadado ao fracasso, pela estagnação própria do regime de economia planificada. Então, você não cria tecnologia, não tem competitividade, então fica tudo engessado. A tendência é que isso não se suporte mais. E no momento do governo norte-americano, o presidente Reagan, que trabalhava com esse viés de dissolução desse modelo que predominava no leste europeu todo, é o momento da ascensão de João Paulo II. É o momento também dos neoconservadores, do conservadorismo inglês também, com a Margaret Thatcher. Então, toda essa coisa você tem que entender, esse contexto geopolítico. Então, o trabalho de João Paulo II, como Papa vindo da Polônia, era financiar o Partido Solidariedade do Lech Wałęsa e, a partir da Polônia, implodir o sistema soviético. Porque a União Soviética governava a Polônia. Na Polônia não tinha eleições. E o João Paulo II, ele entra como Papa para fazer esse trabalho. Então aqui você tem um cenário de consagração da Rússia, fim do comunismo, João Paulo II, Fátima, entendeu? Essas coisas vão estar condensadas na figura de João Paulo II. E no meu entendimento, esse é o erro dos fatimistas. Porque, de certa maneira, eles negligenciaram um problema maior, que era o problema do concílio. O senhor disse no começo que ia falar da diferença dos fatimistas. Porque o historiador analisa esse contexto todo, histórico e geopolítico. O fatimista só olha o fenômeno de Fátima, entendeu? E não vê a coisa do panorama todo dela. Então, ao invés dos fatimistas olharem para o problema maior do Concílio Vaticano II, o único que estava se debatendo com isso era Dom Lefebvre. Olha a história e você vai ver. Ele não teve apoio de ninguém. Qual foi o apostolado de Fátima que apoiou Dom Marcelo Lefebvre? O Blue Army, o Exército Azul, que era o grande apostolado de Fátima, zero. Apoiou nada Dom Lefebvre. O Fátima Center, do padre Gruner, que se tornou o maior apostolado de Fátima, zero. Não apoiou nada Dom Marcelo Lefebvre. TFP nem precisa dizer. Arautos do Evangelho, nem precisa dizer, entendeu? Ninguém apoiou Dom Marcelo, porque eles estavam olhando só para essa questão do comunismo. E não conseguiam ver o problema maior,
que estava por trás disso tudo. E por isso que não viram a falsa irmã Lúcia também, entendeu? O Fátima Center agora reconhece que aquela mulher que apareceu em 67 e daí para diante não era a irmã Lúcia, que tinha uma falsa irmã Lúcia. Agora eles reconhecem. Reconheceram oficialmente. Publicaram a revista Fátima Crusader, né? Reconhecendo, que, entendeu? Então, para nós, isso já é uma grande vitória. Por quê? Porque o Fátima Center diz assim, certeza de 100% de que aquela mulher não é irmã. Desde quando eles reconhecem, professor? Foi após? Esse ano. Ah, então... Esse ano. Foi agora que eles Entendi. reconheceram. Então tem influência a pesquisa que o senhor faz? Muita influência do nosso trabalho. É o senhor que mais? O Peter Roinowski, lá em Washington, né? E mais alguns colaboradores que não querem dar nome, entende? Isso que aparece mais é eu e o Peter. Aquela médica forense tem o nome dela, né? Ela divulgou. Sim, doutora Regina. Doutora Regina fez um laudo, né, sobre as cartas, né, da irmã Lúcia, que para mim é uma prova de vida. Por exemplo, a carta de 1980 que ela escreve para o padre Humberto Pascoal, 1980, é dela. Então ela estava viva. Estava viva, então. Estava viva. Então o que acontece aí, Milton, é que quando o João Paulo II sofre o atentado, todas essas coisas, né, elas passam a trabalhar dentro de uma perspectiva de fazer do João Paulo II o Papa de Fátima. E aí, então, dos anos 80, de 1982 até 1989, você vai ter aquela coisa, consagrou, não consagrou, consagrou a Rússia, não consagrou. Então ele faz uma em 1981, não é uma consagração, né? É uma súplica, vamos dizer assim. Depois ele vai repetir essa mesma fórmula em Fátima, em 1982. Finalmente, em 1984, ele faz a consagração, só que não fala o nome da Rússia. Ele vai dizer depois que fez em pectore, quer dizer, fez no coração dele, em silêncio, né? Então, quando ele faz essa consagração, que não cita a Rússia, em 1984, né? Aí a pressão vem em cima da falsa irmã Lúcia. Fez a consagração, não fez e tal. Ele fez os holofotes e voltaram para ela nesse momento. Porque aí ela dizia, não foi aceita essa consagração, porque essa consagração não citou a Rússia e tal, entendeu? Aí, então ficava nessa... Quando foi em 1989, o Casaroli caiu, né, e entrou o Sodano. O Sodano era ligado ao Opus Dei. Essa narrativa toda é ligada ao Opus Dei, né? O João Paulo II foi o Papa que fez o Opus Dei ser o que era, em grande parte, né? E o cardeal Sodano era ligado ao governo Pinochet, aqui no Chile, quer dizer, o governo, né, contra o comunismo. Essa é sempre a narrativa deles, né? E o cardeal Sodano, então, entende que em 1989 o modelo soviético acabou. É uma questão de pouco tempo. E, de fato, né, o que vai acontecer daí para diante? Queda do muro de Berlim. Né? 1991, Lech Wałęsa vira presidente da Polônia. Depois vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. 1991, final do ano, dezembro, o regime soviético acaba. Em 1989, o secretário de Estado do Vaticano sabia que isso ia acontecer. E a partir daí a ordem que foi dada foi para dizer que aquela consagração de João Paulo II foi válida. Tinha sido válida. Aí a irmã Lúcia vai agora se contradizer. Vai dizer que a consagração foi válida. O senhor está dizendo que foi tudo arquitetado? Sim, para fazer de João Paulo II o Papa de Fátima. O Papa de Fátima. E aí, em 1992, acontece a entrevista dela com o Carlos Evaristo, né, o cardeal Padiara, que vinha da Índia. E nessa entrevista ela vai dizer essas coisas assustadoras, né, que o Gorbachev foi o instrumento de Deus, né, que João Paulo II consagrou a Rússia sem fazer menção à Rússia, que não era necessário. Nossa Senhora nunca falou que era necessário falar o nome da Rússia. Ela vai dizer que a consagração foi aceita pelo céu, né? Ela vai dar uma série de declarações completamente contraditórias a tudo que se dizia antes, né? Inclusive, ela vai dizer que essa consagração, a palavra conversão, porque se dizia que a consagração da Rússia provocará a conversão da Rússia. Ela vai dizer que a palavra conversão não significa uma conversão à fé católica, mas simplesmente uma mudança de atitude política. Então, nesse momento aí, dessas entrevistas com o Carlos Evaristo foi o
foi o moço, né, que estava ali sendo o intérprete na entrevista. Ele mesmo ficou tão assustado que ele procurou a chefatura de polícia em Portugal para pedir ajuda, porque ele dizia que aquela mulher não era a irmã Lúcia. Olha só. Ele mesmo. E aí foi indicado para ele o doutor Zugabi, que depois, né, viraram amigos e tal, né. Todos dois, ambos, né, do Blue Army, do Exército Azul, e eles são presidentes da... O doutor Zugabi morreu, está sepultado lá, inclusive, como é que chama aquilo? É uma entidade que foi fundada pelo John Rafferty, né, que era um dos fundadores do Blue Army, o Exército Azul. Fundação Oriana, lá em Portugal. E o Carlos Evaristo é o presidente disso. Então, todos eles... Né? O que aconteceu com o Blue Army? O Blue Army, quando saiu a consagração de 1984, sem citar a Rússia, e antes da irmã Lúcia falsa dizer que essa consagração foi aceita, porque ela só vai dizer em 89, o John Rafferty, que era o presidente do Blue Army, já tinha declarado que a consagração era válida. E é por essa razão que o Blue Army vai virar o apostolado oficial de Fátima, reconhecido pelo Vaticano. Hoje não chama Blue Army mais, chama o WAF, World Apostolate of Fatima. Então você tem aqui todo um imbróglio. E por isso quando você começa a estudar essas coisas, você começa a entender por que foi possível colocar uma mulher falsa ali. Porque ninguém fez nada. Ninguém fez nada. O Carlos Evaristo foi à polícia. E o Fátima Center, por que não foi? Você pega o livro do Christopher Hara, sobre o padre Grune, o padre de Fátima, você tem um prefácio escrito pelo Malak Martin, dizendo que aquela mulher era falsa, não era a irmã Lúcia. O Malak Martin dizia que teve acesso ao terceiro segredo, né? Sim, sim. Ele foi o secretário do cardeal Beer, né? E ele, segundo ele, foi o próprio cardeal Beer que falou para ele sobre o terceiro segredo. Então, esse terceiro segredo foi revelado em 2000, né? Todos os parentes da irmã Lúcia que a conheceram já tinham morrido. A última irmã dela viva era a Carolina, morreu em 93. Né? Então, foi revelado o segredo em 2000. Esse segredo, em 2000, é autêntico. É a letra da irmã Lúcia. A perita grafotécnica, ela diz assim, né? O perito, ele confirma o punho que escreveu. Porque, na realidade, o que escreve é a nossa cabeça, é o nosso cérebro, né? O punho é uma espécie de veículo, né? A gente sabe que ela era canhota, a verdadeira. Isso não está no laudo, porque não é um fator decisivo, né, num laudo grafotécnico, mas a gente sabe que a irmã Lúcia verdadeira era canhota, enquanto que a falsa é destra, não é canhota coisa nenhuma. E esse texto aí, ele é muito interessante, porque quando a irmã Lúcia escreveu ele, em janeiro de 1944, ela só escreveu porque Nossa Senhora apareceu para ela. E Nossa Senhora disse para ela, porque ela não conseguia escrever. Ela ficava aflita quando ela começava a tentar escrever. Ela escrevia qualquer coisa, menos isso. E aí teve uma visão de Nossa Senhora. Nossa Senhora falou para ela, escreve o que te mandam, não o que te é dado conhecer do seu significado. Percebe como isso aqui é importante? Porque se defende a tese do quarto segredo de Fátima. Ou seja, que além desse texto, que é uma visão simbólica, ao estilo Apocalipse, sabe? Além desse texto, existiria um outro que ela escreveu explicando o que significa aquilo. Mas agora, esse diário que foi publicado aqui, esse livro aqui... Posso mostrar aqui, professor? Pois bem, esse livro aí, ele foi publicado em 2013 pelo Carmelo de Coimbra. Aqui tem vários trechos dos diários da irmã Lúcia. Ninguém sabia que a irmã Lúcia tinha um diário. As pessoas conhecem as memórias da irmã Lúcia. A irmã Lúcia escreveu 4 memórias. As outras foram escritas pela falsa, mas essas 4, as 4 memórias da irmã Lúcia são conhecidas. Mas memórias são fatos que você conta do passado, que você está relembrando. Agora, o diário são coisas que você anota no dia a dia. Em tempo real. Aconteceu, você anota. Então, aqui tem um monte de citações dos diários da irmã Lúcia, chamada Meu Caminho. Então, isso aqui é novo.
Os fatimistas, inclusive tem no meu livro, né, uma declaração do cardeal Ottaviani, de 1967, quando ele diz assim: os fatimistas se anteciparam a dar um significado para uma mensagem que eles não conhecem, que está na sua totalidade. Entendeu? Eles se precipitaram, eles quiseram dar um fechamento para a mensagem de Fátima, sem conhecer o texto do Terceiro Segredo, que só foi revelado em 2000, sem conhecer que havia um diário da irmã Lúcia. Nenhum especialista em Fátima ainda parou para ver isso aqui. O último livro que trata sobre o diário da irmã Lúcia foi escrito agora pelo Savério Guetta. Né? Esse eu não conhecia, posso ler, professor? O Caminho sobre o Olhar de Maria. Então, esses dados, sabe, sobre esse diário da irmã Lúcia, são muito significativos. E é nesse diário que aparece esse texto, quando ela diz que foi Nossa Senhora disse para ela: escreve o que te manda, mas não o que te é dado conhecer do seu significado. Agora, o que eu posso concluir disso? É que a irmã Lúcia não teve a autorização de Nossa Senhora para escrever o significado da mensagem. Isso não quer dizer que ela não pudesse dizer. Você não pode escrever, mas não tem proibição para falar o significado. É por isso que ela queria falar com o Papa. Ela queria conversar com o Papa. Por isso a urgência dela de falar com o Papa. De falar com o Papa. Ela queria dizer para ele o que significava aquilo. E isso está provado no livro do Savério Guetta, que foi publicado no ano passado, que tem um trecho do diário dela, né, onde essa carta que ela escreveu para o Papa Paulo VI, né, na qual ela demonstra essa necessidade de falar com ele. Ela diz que tem 3 coisas do segredo que ela escreveu, mas não está explicado. Quer dizer, se ela está falando isso, ela está dizendo isso, é de que de alguma maneira ela está antecipando que ela quer dizer isso. Ela não pode escrever, mas ela quer dizer pessoalmente. Essas 3 coisas são uma frase que consta do Terceiro Segredo, que é uma luz imensa, que é Deus. Ela diz: bom, isso está escrito, mas eu não expliquei o que é. A outra coisa é o que está no final do Segundo Segredo, que em Portugal sempre se conservará o dogma da fé. E a terceira coisa é o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Então são 3 coisas que estão em aberto, e que ela queria dizer pessoalmente para o Papa. Era a única oportunidade que ela tinha, era aquela de 67. Era a única oportunidade que ela tinha para conversar com o Papa. Essa segunda questão aí de Portugal é bem complexa, porque você olha como a igreja está hoje, você não imagina como é então, que se conserva. É um mistério, né? Como é que a gente pode dizer que conhece a mensagem de Fátima na sua integridade, se a gente não é capaz de dizer o que significa isso? E essa outra também é uma imensa luz, que é Deus. O que significa? Alguém interpretou isso, professor? Então, aí os fatimistas nunca tiveram interesse no texto do Terceiro Segredo, porque eles pensam que eles já conhecem a mensagem de Fátima na sua totalidade, e que a mensagem de Fátima se resume na consagração da Rússia. E na realidade não é bem assim, né? Não é bem assim. E no atentado de João Paulo II? Então, porque se fosse assim, o João Paulo II teria resolvido a questão. Porque o comunismo, né, conforme se conhecia naquele período ali, acabou. Né? Entendeu? Então, por isso que João Paulo II chamou para si, né, a questão do Terceiro Segredo. E por isso que ele quis revelar. Porque ele falou: bom, já aconteceu. Era eu, o Papa, né, do segredo. Encerra isso. Eu fiz uma interpretação, que vai estar no meu livro também, que aplico o Terceiro Segredo a Dom Marcelo Lefebvre. Por falar nisso, o professor está lançando um livro sobre tudo isso que o senhor está falando aqui. Sim, vai estar tudo no livro. Qual que é o nome do livro, professor? É o Mistério da Irmã Lúcia. O Mistério da Irmã Lúcia, Isso. Que será lançado quando? Eu acredito que até julho. Até julho. Até julho vai estar pronto. Já está em fase final, estamos fazendo a formatação, e fazendo a diagramação. E quem quiser acompanhar o lançamento? Então, eu vou fazer um vídeo, quando tiver tudo concluído, e eu fazer um vídeo indicando, né, o canal para poder comprar o livro. Então, assim, o que eu penso como conclusão disso tudo, né, é que, assim como o Concílio Vaticano II criou uma farsa de igreja, criou uma nova religião, uma nova missa, né, essa falsificação da fé, de certa maneira,
pela misericórdia de Deus, Deus criou uma possibilidade de a gente visualizar isso em 1967, porque ao mesmo tempo que João Paulo II anunciava essa impostura religiosa criada pelo Concílio Vaticano II, aparecia junto com ele uma falsa irmã Lúcia, como se fosse um retrato, né, dessa nova igreja falsa e dessa nova missa falsa, né? Agora, como está escrito em Tessalonicenses 2, né, segunda carta aos Tessalonicenses, quando São Paulo anuncia isso, né, para o fim dos tempos, que as pessoas não querem a verdade, então o poder da mentira vai crescer a tal proporção que as pessoas vão aceitar a mentira como verdade. A tal ponto que uma criança de 6 anos de idade, se olha as fotografias da irmã Lúcia, lado a lado com a falsa, identifica na hora que não é a mesma pessoa. É isso que eu queria abordar com o senhor, professor. Quais os aspectos técnicos que demonstram isso? Nós temos vários aspectos, né? Temos aspectos fisionômicos, aspectos comportamentais também. Por exemplo, o Thomas Walsh, que foi um historiador que esteve com a irmã Lúcia, verdadeira, faz uma descrição física dela, e nessa descrição diz que ela é morena. Quando você olha a falsa irmã Lúcia é bem branca, não é morena. Então a cor da pele já é diferente, né? O segundo aspecto é o formato do rosto. Então uma tem um rosto comprido, né? Que a gente chama de dolicocefálico, que é um rosto comprido, né? E uma outra tem um rosto mais quadrado, que a gente chama de braquicefálico. Essa é uma questão de estrutura óssea, né, que não tem nada a ver com velhice. Então você vai ver que tem pessoas que têm um rosto largo, tem pessoas que têm um rosto... A primeira coisa que eu noto de diferente nas fotos é o queixo, né? O queixo, maxilar. Esse aumento do queixo. Só aqui. que eles alegam que foi por causa dos dentes, Não, da extração. Nós temos vários laudos, né, de dentistas, cirurgião, porque assim, você tem a maxila, que é a parte superior, e você tem a mandíbula, que é a parte inferior, né? Quando você extrai todos os dentes, evidentemente você vai sofrer uma alteração aqui na maxila. O dentista que vai fazer a prótese dentária, ele vai fazer um suporte para os dentes artificiais, né? Um suporte gengival que vai cobrir isso daqui. Alguma diferença vai ficar, mas o dentista vai se esforçar ao máximo para manter a sua aparência, né, como era. A irmã Lúcia, ela tinha esse arco, né, dental dela aqui, era um pouco estreito. Por essa razão, os dentes dela eram grandes e ficaram todos encavalados, né, que provocou muitas infecções e ela teve que remover isso. No entanto, quando você analisa a outra, esse arco da dentição superior é mais largo, né? E a parte de baixo, que é a parte da mandíbula, né? Uma dentadura não vai fazer uma alteração significativa no mento do queixo, que é esse osso que nós temos aqui, né? No caso da irmã Lúcia 2, nós temos esse mento muito projetado para frente e quadrado. No caso da Lúcia 1, é completamente o contrário. Ela é retrognática, é para dentro o queixo, né? Só uma cirurgia plástica, e aí teria que abrir aqui, botar parafuso e botar isso para frente aqui, para poder provocar essa modificação. Isso é uma coisa, certo? Mas a gente não ficou só nisso. Você analisa também a distância entre os olhos. No caso da Lúcia 2, a distância entre os olhos é maior, né? A testa, no caso da Lúcia 2, você tem esse arco superciliar aqui, muito mais duro, mais quadrado do que na Lúcia 1. Lúcia 1 é a Lúcia verdadeira, né? Que é mais arredondada. Esse arco superciliar é mais feminino do que na Lúcia 2, né? A maçã do rosto também é diferente. Também é diferente também. Então, assim, tem uma série a distância do nariz para a boca, uma série de diferenças que todas elas estão nos laudos, né? E também o fato de uma ser canhota, a outra ser destra, né? A maneira, o comportamento, uma se comportava de maneira mais reservada e a outra é muito alegrinha, né? Então, tem assim
uma infinidade de diferenças que constam nos laudos. São vários laudos. A Lúcia 2 chegou a escrever, periciaram a carta? Não, eles começaram a usar a máquina de datilografia. Entendi. Começaram a usar a máquina de escrever, porque ia dar bandeira a ela, a letra do diferente, né? Então, o que eles faziam nesse período aí? Tudo que é manuscrito, né, que a gente teve acesso, é da Lúcia 1. Então, a Lúcia 1 vivia numa clausura fechada, sem contato com o mundo externo, enquanto a Lúcia 2 esporadicamente aparecia para dar entrevista ou isso ou aquilo, né? Agora, quando se apresentava documento manuscrito, assinado, aí era a Lúcia 1. E ainda assim, acredito eu, que tudo isso feito sob uma severa censura, né, da Diocese de Coimbra e do Carmelo. Agora, é possível essa coexistência das duas, né? O Píria Wojnowski está sendo uma certa dificuldade de lidar com essas informações, porque o nosso laudo das cartas, né, da irmã Lúcia comprovaram que a escrita é dela, né? Era a mão dela escrevendo. E essa também é a linha de raciocínio do Fátima Center. Nessa última revista, eles falam isso. A mulher de 67 é falsa, daí para diante, a que aparece em público é falsa, mas a verdadeira estava ali, em algum lugar. É possível que ela estivesse viva até o final dos anos 80, né? Ou talvez até um pouco mais. A gente não vai saber disso, não tem como responder tudo isso, porque o que eu estou apresentando aqui são possibilidades dentro de uma narrativa que a gente vai montando as peças de quebra-cabeça. Para responder essas perguntas com segurança, teria que fazer um inquérito policial. Então, esse aqui é o objetivo da coisa, entendeu? É provar que houve essa fraude, chamar a atenção para o Fátima Center, pode fazer muito bem isso, porque é um apostolado muito grande, né? Procurar a adesão, porque é assim que as coisas devem ser feitas. Os inimigos de Deus não fazem isso. Eles não se reúnem, né? Sim. E eles não levantam uma questão e ficam em cima daquilo, até que aquilo vira uma lei. Por que nós não podemos fazer? Entendeu? Então, o objetivo do estudo é um inquérito policial e para que a polícia responda essas perguntas, entendeu? O que foi feito da verdadeira? Quem era essa falsa? De onde que veio ela? Por que colocaram ela, né? Exato. E é óbvio, né, que tudo isso foi uma fraude que tem implicações muito profundas e que vai bater direto no Concílio Vaticano II, né, porque os perpetradores dessa farsa são santos na nova igreja. Como podem ser santos tendo feito uma fraude dessa? Então, assim, e o destino da verdadeira irmã Lúcia? Não importa. Importa, a gente precisa saber o que foi feito com ela. Então, o meu trabalho de historiador é investigar, apresentar a evidência e fazer uma denúncia. Agora, não basta eu. A gente precisa ter a adesão das pessoas. Nós vencemos uma barreira, Milton, porque até aqui era preconceito. Teoria da conspiração, vocês são idiotas. Já ouvi muito isso. E é muito maltratado. Eu confesso que antes das suas aulas, dos vídeos, eu tinha uma dúvida séria se isso era possível. Mas com tudo que o senhor apresentou, é possível. Os laudos que o senhor apresentou... E eu vou apresentar também no meu livro, né, todas as possibilidades e demonstrar, assim, que tudo isso é perfeitamente possível ser feito. O que não era possível ser feito era se fosse uma figura pública, como, por exemplo, o caso do Paul McCartney, né, que o pessoal disse que teve um sósia dele lá, que ele morreu e colocaram outro cara. Bom, isso daí, né, realmente é uma coisa absurda. Agora, uma freira de clausura, que vive com hábito, ficou carmelita ainda, é muito fácil. Não é nenhum absurdo. Não é um absurdo. Então, era possível ser feito, sim, entendeu? E depois que você tem as evidências mostrando claramente que uma não é a outra, né? Esse é o dado importante, é o dado empírico, e as explicações
circunstanciais, como foi feito, quem fez, qual era o objetivo disso e tal. Isso a gente procura responder enquanto historiador, montando um quebra-cabeça. Mas a resposta final quem tem que dar é a polícia. Agora, a gente nunca vai chegar lá enquanto as pessoas continuarem tratando essa história com esse preconceito. De que é uma coisa ridícula, é um absurdo, que isso não tem importância, né? Como para mim tem. Eu penso que quando o senhor publicasse o livro, quem se dedicar um pouco vai chegar à mesma conclusão, porque as provas que o senhor apresenta meu são trabalho vai ser esse. irrefutáveis. Eu vou apresentar e espero que daí para diante pessoas melhores do que eu peguem isso daí, essa batalha aí, né? E não deixar morrer a história. Perfeito. Porque o Fátima Center, ao mesmo tempo que ele reconhece que havia uma impostora, ele dizia assim, bom, tudo bem, tinha uma impostora, mas isso não é tão importante assim, né? Vamos olhar para cá. Quer dizer, como assim? Você reconhece que tem uma impostora e ao mesmo tempo você diz que isso não é tão importante. É porque a impostora, como o senhor disse, é um selo divino Exato. de tudo que foi feito. Mas é porque eles não querem chegar no Concílio Vaticano II, porque todos esses apostolados de Fátima lucraram muito com essa questão do Santuário de Fátima e tal, da nova igreja, né? Olha o que está se transformando o Santuário de Fátima, né? Mas todos eles lucraram muito. A agência de viagem, o John Rafferty, o dono do Blue Army, o fundador, tinha 4 Boeings. Entendeu? Então, assim, é um multimilionário que multiplicou sua fortuna com essas peregrinações e tal, né? Fez disso um grande negócio também. Mas só o fato de eles aceitarem que trocaram a irmã Lúcia já é uma grande vitória. O Fátima Center fez isso. Faltam os outros, né? Os outros apostolados são os 4 maiores, né? Que é o Fátima Center, que já reconheceu. O Blue Army não vai reconhecer. Porque esse daí é o oficial do Vaticano. E o IPCO, que era a antiga TFP, também não vai reconhecer, né? Porque eles são centrados nessa questão. Eles são fatimistas também? São fatimistas, são centrados na questão da consagração da Rússia e do Concílio Vaticano II. Para eles é pior o problema, né? Porque no fundo ali tem essa personalidade e o culto a Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que torna essa coisa pior ainda para o IPCO. E no caso dos Arautos do Evangelho, essa coisa é amplificada, ainda é pior. Então, desses daí a gente não pode esperar muita coisa, não. Professor, posso abrir para perguntas aqui? Sim, o William tem alguma pergunta? O William está aqui nos bastidores, gente. Tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta que é se tem como saber de quando data a última carta escrita pela irmã Lúcia, que é verdadeira. Então, eu não sei, só um instante, eu não sei se captou no áudio, mas é quando data a última carta escrita da irmã Lúcia verdadeira. Isso. Então, tem uma carta de 1982. Então, nós temos uma carta de 1980 que foi escrita para o padre Humberto Pascoal. Uma carta simples, né, que não diz muita coisa, só fala sobre a consagração, feita pelo Papa Pio XII. E essa carta tem data e está assinada por ela, é manuscrita. Então, e essa carta ela é confiável porque o padre Humberto Pascoal conheceu a irmã Lúcia enquanto ela era Doroteia, na época que ela esteve no Sardão, que é um colégio lá em Vila Nova de Gaia, perto do Porto. E ele publicou essa carta, que ela escreveu para ele em 1980, e essa carta foi publicada no Observatório Romano, né, em 1981, se não me engano. Então, quer dizer, não tem como duvidar da autenticidade dessa carta e que a irmã Lúcia estava viva, portanto, em 1980. Agora, tem uma outra, de 1982. Essa carta de 1982, ela é muito estranha, porque é ela que vai servir de base para a narrativa do Vaticano na interpretação do Terceiro Segredo. Essa carta foi entregue pela falsa irmã Lúcia ao Papa João Paulo II, quando eles se encontraram em 1982. O Vaticano publicou 4 parágrafos dessa carta. E essa carta, ela está escrita em letra de forma. A irmã Lúcia sempre usava cursiva. Ela usava a letra de forma raramente quando ela queria destacar ou fazer uma citação de alguma outra pessoa, de uma terceira pessoa. Então, mas não é comum, pelo menos eu nunca vi nenhum manuscrito da irmã Lúcia só de letra de forma.
ela mesclava essas coisas. Às vezes ela escrevia cursiva e quando ela queria fazer uma citação ou destacar alguma coisa, letra de forma. Mas não muito. No entanto, o Vaticano apresenta uma carta de 4 parágrafos com letra de forma. Submetemos a perícia. A perícia comprovou que essa escrita é da irmã Lúcia. Por quê? Porque nós temos aqui no diário dela alguns manuscritos em que ela utiliza esse recurso de escrever com letra cursiva e com letra de forma. Então, pela letra de forma que tem em alguns documentos da irmã Lúcia aqui do diário, dá para perceber, comprovar que aqueles 4 parágrafos foram escritos por ela, tá certo? Agora, não tem introdução, não tem data e não tem assinatura. Esse documento aí é muito importante porque é ele que vai abrir para a interpretação que o Vaticano vai dar em 2000. Né? Mas não tem a data, a gente sabe que é de 82, porque a irmã Lúcia entregou para o Papa João Paulo II essa carta em mãos, em 82, a falsa irmã Lúcia. Mas não tem a data e não tem a assinatura. Então, alguma coisa está faltando nessa carta. E um outro dado interessante é que no texto manuscrito publicado pelo Vaticano, no 2º parágrafo, ela diz assim: o terceiro segredo que tanto ansiais por conhecer. Na parte que o Vaticano transcreve isso, não consta essa frase, que tanto ansiais por conhecer. Eles suprimiram essa frase, isso é um mistério. E depois eu descobri que existe uma introdução nessa carta. E está aqui no livro, no diário dela. Existem 2 parágrafos que não estão publicados pelo Vaticano. Por que não publicaram? E esses 2 parágrafos não têm uma continuidade textual com os outros 4 que o Vaticano publicou. É tudo muito estranho. Né? Bom, de qualquer forma, ela escreveu esse documento. Sob que circunstância que ela escreveu isso? Por que ela mudou e escreveu com letra de forma? Né? São perguntas que a gente precisa... no meu livro eu faço assim, as perguntas. Então, vamos questionar essas coisas. E foi exatamente isso que o Vaticano usou. Se você pegar lá o documento de Fátima, que está publicado pelo Vaticano em 2000, está lá no site do Vaticano. Documento de Fátima, que chama. Depois procurem lá, vocês vão ver. Né? Aí o cardeal Bertone é que vai contar a história toda e vai pôr essa... Né? É curioso isso aí, porque tem um monte de contradições. Né? Mas não tem uma continuidade textual com os 2 primeiros parágrafos, porque nos 2 primeiros parágrafos ela está tratando da questão da consagração da Rússia. E, de repente, na parte que o Vaticano publicou, ela tá tratando do terceiro segredo. Está dando uma interpretação para o terceiro segredo. Só que quando você lê aquilo, e você compara com a carta que ela escreve para o Paulo VI, mencionando o terceiro segredo e dando uma dica do que ela queria falar para ele, é completamente diferente. Né? Tá, assim, é tudo muito, muito estranho. Mas nós temos aí essa carta de 82. Daí para diante, o que nós temos são assinaturas. Então, nós temos, por exemplo, uma nota de arquivo, onde ela está solicitando a mudança de documento para um outro arquivo, datilografada, com a assinatura dela. Foi comprovada que é dela também. E depois nós temos um cartão de Natal, que foi assinado por todas as freiras do convento de 2001, e tem a assinatura dela. E a perita comprovou que a assinatura... Que a assinatura dela em 2001, estava viva ainda. Então, talvez ela tivesse vivido em 2001. Eu não descarto a possibilidade dela ter vivido até o final do ano de 2001. E isso bate com um outro acontecimento, porque o Vaticano revela o segredo em 2000. Em 2001 acontece o atentado às Torres Gêmeas, em Nova York, em setembro. E, em seguida, aparece uma carta misteriosa, né, na imprensa italiana, atribuída à irmã Lúcia. Essa carta não foi publicada, não tem uma cópia desse manuscrito. O que eles publicaram foi o teor da carta. E nesse teor dessa carta, ela desmente o terceiro segredo revelado pelo Vaticano, ela desmente o significado que o Vaticano deu. Isso é interessante porque a falsa irmã Lúcia, antes de ser publicado
o texto do Terceiro Segredo, né? O João Paulo II envia para lá o Bertone, Dom Bertone na época não era cardeal ainda, para confirmar com a irmã Lúcia se aquele texto era dela, tinha sido escrito por ela, e se a interpretação que o Vaticano ia dar era aquela mesma. Aí ela confirma tudo. O texto é esse, foi eu que escrevi. A falsa. A falsa. E aí depois é que o Vaticano vai, né? Tanto é que em 2000, quando o Papa João Paulo II está em Fátima para anunciar que vai publicar, divulgar o Terceiro Segredo, eles não fazem isso, eles divulgam a interpretação primeiro. Depois é que eles vão divulgar Curioso. o Terceiro Segredo. Mas, no entanto, essa carta de 2001 diz que aquela interpretação está errada. Entendeu? E aí deu um rebuliço lá no Vaticano. Mas, no entanto, né, isso está no livro do Christopher Ferrara também. Na realidade, nunca foi desmentida a existência dessa carta. Nem o cardeal Ratzinger, que era o secretário de Estado de João Paulo II, o secretário de Estado era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, nem ele desmentiu a existência dessa carta. Ou seja, existe uma carta que foi escrita ali no mês de outubro, de setembro, outubro, né, que desmentia a versão que o Vaticano deu para o Terceiro Segredo. Então, é possível que fosse da verdadeira irmã Lúcia ali, tentando falar assim, olha gente, eu estou aqui, estou vivo, mas estou tentando. Isso tudo, sim, é uma história fascinante, que envolve muita coisa, mas é um labirinto que a gente precisa ir. Professor, eu tenho mais umas perguntas aqui, que foram enviadas pelo Instagram. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. O Edivaldo Gomes, o Edivaldo que eu entrevistei no último programa aqui, ele pergunta se o senhor, na verdade ele quer uma indicação de um livro essencial para compreender o problema econômico atual. O senhor consegue indicar alguma coisa? Olha, eu não sei, porque está tão confuso, né? O sistema econômico está sofrendo uma nova transformação, né? Nós estamos agora entrando na era do virtual, tudo agora é dinheiro virtual, né? Então, o que vai acontecer daí para diante, eu não tenho ideia. E não sei se tem algum autor que já está, né, escrevendo sobre isso daí, confiável, né? Porque tem muita gente que escreve, mas mistura muita coisa, né? Não tem um olhar de economista focado, né? Então eu não sei dizer não. Tem as criptomoedas também, né? Exatamente. Ninguém fala sobre isso. A Rayane, na verdade ela só está aqui agradecendo pelo canal do senhor. Diz que só está indo na missa tridentina agora. Que bom, devido ao seu canal. E uma pergunta aqui que já foi respondida, na verdade, não sei se a gente tratou disso, se tem alguma informação, penso que não, se tem alguma informação de quem era a falsa irmã Lúcia. Né? Não tem não. Não tem nenhuma informação. Tem uma suspeita de que ela era da cidade de Viseu, né, em Portugal, pelo sotaque. Né? Mas é uma suspeita. É o que eu disse, a gente não tem como responder essa pergunta sem um inquérito policial. Porque o inquérito policial é que vai ter a autorização da justiça para fazer uma devassa nisso tudo. Para investigar direitinho. Por exemplo, a questão do diário dela, dessa lacuna, né, do dia 11 e do dia 12 de maio de 1967, entendeu? E se ela estava viva até 2001, possivelmente ela continua escrevendo. Sim, né? sim. Tanto é verdade que quando a irmã Lúcia morreu, a 2, né, em 2005, a primeira atitude do Ratzinger, que era o responsável por ela, o cardeal Ratzinger, que mais tarde seria o Papa Bento XVI, né, foi mandar selar toda a área, isolar tudo e mandou uma comissão especializada para vasculhar tudo. Por que essa preocupação? Né? Por que tinha essa preocupação? Então, assim, muitas coisas estão misturadas aí, coisas da verdadeira, coisas da falsa, porque a falsa também escreveu. Né? Só que a gente consegue mais ou menos fazer uma garimpagem nisso daí, porque pela diferença de estilo, quando um autor escreve uma coisa e quando alguém escreve uma outra coisa, você nota a diferença no estilo. Então há uma diferença profunda. Se você pegar, por exemplo, o livro escrito pela falsa irmã Lúcia, chama Apelos da Mensagem de Fátima, que foi publicado, né, com o imprimato do Vaticano.
Então foi uma espécie de barganha que eles fizeram ali com o cardeal Bertone e com ela, né, para publicar esse livro. E esse livro aí, o Apelo da Mensagem de Fátima, a linguagem é completamente diferente. Não tem a personalidade da irmã Lúcia naquilo. Aquilo parece mais estar sendo escrito pelo Opus Dei, porque se você ler o Caminhos do Zé Maria Escrivá, de Balaguer, as máximas dele, né, você vai identificar perfeitamente, né, com os escritos da falsa irmã Lúcia. Então, por isso que eu falo, é necessário se fazer alguma coisa já. Por quê? Porque havia uma sobrinha da irmã Lúcia, chamada Maria dos Anjos, que era viva e conheceu bem a irmã Lúcia, e conheceu bem a falsa também. E ela estava ali em Aljustrel, que era a aldeiazinha, né, da família, e recebia muitos turistas, né? Inclusive o próprio irmão Plácido, né, fez algumas perguntas para ela, e nessas perguntas o irmão Plácido se convenceu de que não tem falsa irmã Lúcia, né? Mas eu expliquei para o irmão Plácido que a Maria dos Anjos, ela fazia restrição mental, né? Como Santo Atanásio, sabe? Você não diz a verdade, mas você não mente também. Então, Santo Atanásio, por exemplo, estava sendo procurado, né, na época da heresia ariana, e ele vinha de barco, né, e se deparou com os seus perseguidores. E eles perguntaram: você viu o Santo Atanásio por aí? Ele falou: olha, ele estava lá à frente agora há pouco. Quer dizer, você diz uma verdade, mas não se compromete. Então, assim fazia a Maria dos Anjos, né? Ela respondia às questões, mas não se pode dizer que ela estava mentindo, porque ela não, né, as perguntas não eram nesse sentido direto para poder encurralá-la, né? Então ela, assim também a Maria do Fetal, que era uma outra sobrinha, essa Maria do Fetal era sobrinha dela também, e essa também sabia. Então algumas pessoas da família tinham conhecimento disso, né? Mas aí pode se perguntar, por que aceitaram isso? A resposta que eu dou para isso é a mesma que a gente dá para a questão do concílio. Todo mundo não cedeu por obediência, porque o Papa que está mandando. Numa coisa mais grave. Pois é. E existem também outros exemplos na história em que as pessoas fazem isso. É uma maneira de você acomodar a sua consciência, porque você se põe em obediência, né? Mas o Papa que está mandando, a responsabilidade é dele, não é minha, né? Então, essa Maria dos Anjos, sobrinha da irmã Lúcia, morreu em 2022. No ano seguinte, o Papa Francisco anunciou a abertura do processo de canonização da irmã Lúcia. Por que não fez isso antes? Certo? Esperou morrer a Maria dos Anjos. Esperou morrer a Maria dos Anjos. E o que vai acontecer aí? O que vai acontecer é que você vai canonizar uma mulher com as virtudes de outra. Isso nunca aconteceu na história. Vai ser um caso único na história. Que você vai ter alinhada aos princípios do Concílio Vaticano II. Mas é grave porque você vai ter, né, um santo incorrupto lá, porque eles já fizeram até a estatuazinha dela, né, lá já está prontinha já. A estatuazinha dela lá de cera, entendeu? Você vai ter a estátua dela também lá na porta do Carmelo de Coimbra, né? Então você vai ter a imagem de uma santa, mas a imagem falsa, porque, entende? Isso precisa ser impedido. Isso precisa ser impedido. E talvez por essa razão é que o Fátima Center resolveu ceder, porque o Fátima Center está vendo que o que vai acontecer aqui é muito grave. Que eles vão colocar nos altares. Falta um milagre. Na hora que for atribuído um milagre é ela, aí canoniza. E a imagem que vai ficar é dessa, não é da verdadeira. Entende? Então, assim, é uma situação grave, terrível, né? Mas a gente está trabalhando para fazer alguma coisa, né? Entendi, professor, muito bom. Mais alguma pergunta, William?
O senhor quer fazer mais alguma consideração, professor? Não, só aproveitar o seu canal também para dizer para as pessoas que tiverem interesse, né, no livro, vai ser publicado, e assim que sair, né, ou que eu tiver já essa publicação, essa certeza da publicação, eu vou anunciar no meu canal. Vai ser umas 300 páginas, e nessas 300 páginas eu vou contar essa história toda e vou abrir uma série de possibilidades, né, razoáveis, coisa de historiador, né? E no livro vai ter todas as fontes disso que o senhor falou? Sim. Tá bom. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do seu canal. Tá ótimo. Eu queria aproveitar para não esquecer, essas canecas aqui, ó, são feitas aqui no mosteiro, na casa de formação. E eles vendem isso para ajudar a pagar algumas contas, tá? Essa daqui é de Santa Terezinha, bem bonita, aquela do professor é de São Pio X. Quem quiser adquirir uma caneca tem que entrar em contato com o padre David Nas, na casa de formação. Me manda mensagem privada lá no Instagram, que quem tiver interesse que eu passo o contato. Professor, muito obrigado, viu? Foi uma aula particular aqui para mim e para o William, né, William? Muito, muito bom, excelente mesmo, e só reforça mesmo aquilo que eu já acreditei quando eu li, quando o senhor deu as fontes, de que se trata de uma impostora mesmo. Muito obrigado pela oportunidade, amigo. Deus abençoe seu canal também. Amém. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Quem puder, compartilha esse vídeo, curte aí para ajudar a gente aí. Até mais.